Graça e paz, queridos, tudo bem? Passando aqui como prometido para conversar um pouquinho com vocês sobre como surgiu a nossa denominação, que nós chamamos de Missão à Luz, ou com seu nome original francês, La Lumière, Missão La Lumière, que significa a luz. Bom, amados, tudo começou no ano de 2019, isso mesmo, quando a família do pastor John Eymar, junto com sua esposa Sanduelma Ramalho, tiveram que fazer uma viagem à França, na ocasião, com o intuito de submeter um de seus filhos, o Caleb, a uma cirurgia robótica, a única cirurgia ofertada no mundo que poderia resolver o problema de saúde do Caleb, o filho do pastor John e da missionária Sanduelma. Essa criança que cresceu com uma grande limitação, um tumor no hipotálamo, no cérebro, e que por conta desse tumor no cérebro, ele tinha descargas elétricas no corpo e acabava tendo diversas convulsões durante o dia. Então o Caleb ele foi crescendo assim, até que o pastor John e a missionária descobriram que na França tinha uma cirurgia que na época custava em torno de R$180 mil, mas que essa cirurgia, realizada através de um robô, poderia salvar a vida dele, salvar a vida do garoto Caleb, e com isso Caleb poderia voltar a ter uma vida normal. Então eles iniciaram uma campanha no ano de 2018 para arrecadar esses R$180 mil, e para a glória de Deus, de uma forma milagrosa, depois de 6 meses de muita campanha, de muito envolvimento, de muito investimento, muitos colegas, muitos amigos, muitas igrejas participando, eles acabaram levantando a quantia, e aí no ano de 2019 eles viajaram para a França. Até então o pastor John, que é o nosso pastor presidente, nunca tinha ido para fora do país, então viajou ele, sua esposa e o Caleb, e graças a Deus ali na França o Caleb pôde se submeter a essa cirurgia, e a cirurgia foi um sucesso, e o menino ficou recuperado, e hoje ele vive uma vida normal. Porém, algo aconteceu naquele lugar que de fato mudou a vida daquela família. Na época o pastor John pastoreava uma grande igreja na cidade de João Pessoa, junto com sua esposa. Estava muito bem confortável, desenvolvendo seu ministério de maneira muito próspera, a igreja muito bem desenvolvida, graças a Deus. Só que enquanto eles aportavam ali na França, Deus ministrava ao coração daquela família que a ida àquele lugar não era apenas com o propósito de promover cura para o seu filho, mas que Deus tinha um propósito ainda maior na ida deles ali para aquele país. E ainda lá, nos dias que eles passaram, o Senhor confirmou isso, falando através de várias outras pessoas, e inclusive usando o pastor John e sua esposa para abençoar vidas naquele lugar. No meio desse período que ele passou lá, alguns testemunhos acabaram surgindo a partir disso aí, e o Senhor confirmou o coração dele que de fato Deus queria levar novamente aquela família para a França, só que desta vez como missionários, para que pudessem desenvolver um trabalho de reevangelização naquele país, uma vez que a Europa hoje tem se tornado um continente pós-cristão, pós-protestante. E o pastor John foi muito impactado com aquelas experiências lá na França. Então ele volta para o Brasil, ainda em 2019, volta com seu filho curado, volta com sua esposa, mas volta com um chamado de Deus. Ele não sabia como isso iria se dar, como isso iria se desenvolver, mas ele volta com esse chamado. Então,
ao voltar, ele compartilha com a igreja dele, né, que ele tinha recebido um chamado do Senhor e que Deus ia realizar aquilo, que Deus ia levá-lo para a França, para trabalhar na França como missionário, ajudando a montar uma base missionária para receber vocacionados de várias partes do mundo e treinar e direcionar essas pessoas para os campos missionários no país francês, na França. Então, ao voltar, o pastor John convoca alguns amigos, né? Ele pede oração e ele compartilha esse testemunho de que naquele momento ele estava decidido de deixar tudo. Uma igreja grande, né, que ele coordenava, que ele pastoreava, uma certa estabilidade financeira, sua família em João Pessoa, sua residência em João Pessoa. A igreja ama ele de coração e naquela época não era diferente. E o pastor John então diz, não, Deus tem um chamado na minha vida e Deus me pede para deixar tudo e começar a me programar para atender esse chamado. Então, a partir daí surge a Missão à Luz. Em conversa com um grupo de pastores amigos, e eu fui um desses pastores, nós ficamos impactados com o testemunho do pastor John. Hoje em dia nós conhecemos, né, um pouco acerca do ministério pastoral e sabemos dos desafios, das dificuldades que alguns pastores enfrentam no ministério de formação de igreja, de organização de igreja, até que a igreja ela se estabeleça, até que a igreja ela se torne saudável, ela seja realmente implantada, ela fique firme, né, e promova uma estabilidade para a liderança, para a membresia. Isso é muito bom. E o pastor John estava vivendo isso e de repente agora ele abre mão de tudo, né? Inclusive o pastor John vivia da obra na época em que ele resolveu abrir mão. Então isso impactou muito os pastores, que perceberam o quanto aquela família estava disposta a atender o chamado do Senhor, custe o que custar, né? E aquilo fez brilhar os nossos olhos, aqueceu o nosso coração. E uma vez que o pastor John compartilha isso, ele compartilhou também a necessidade de fundar uma organização religiosa no Brasil que pudesse legalmente estar enviando a família dele para a França. E enquanto ele se organizava com esses processos legais de estatuto, regimento interno, toda a documentação, esse grupo de pastores, novamente incluindo a mim, impactado pelo testemunho dele, de deixar tudo para trás e estar disposto a atender esse chamado do Senhor, nós conversamos com o pastor John e perguntamos a ele acerca da possibilidade de desenvolver também um trabalho aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a Missão à Luz surgiu como um projeto com a finalidade de promover o avanço do reino. É verdade que nós sabemos que a igreja brasileira ela não enfrenta o seu melhor momento na história. Muitas igrejas históricas, muitas igrejas sérias, muitas igrejas bem consolidadas, antigas, elas têm estagnado, né? Elas têm encontrado uma grande dificuldade para implantar novas igrejas. E nós entendemos que esse é um chamado que o Senhor impôs sobre as nossas vidas, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, insatisfeitos com essa realidade, né, de dificuldade em ver o reino avançando, conversamos com o pastor John para estarmos aqui no Brasil, em nome da Missão à Luz, iniciando um projeto, se é que podemos chamar, um projeto com viés totalmente missionário, com o intuito de implantar novas igrejas. E foi isso que aconteceu. O pastor John, ele, junto com toda a equipe, né, diga-se de passagem,
uma boa equipe, de todos os pastores que fazem parte da Missão à Luz hoje são pastores que têm uma formação teológica, que têm uma certa experiência na área missionária ou acadêmica de ensino, né, em seminário ou uma experiência pastoral. Graças a Deus o Senhor uniu um grupo que tem uma característica muito ímpar, muito particular e que tem um coração realmente na obra de Deus com o intuito de evangelizar os perdidos. Então foi o que aconteceu. Nós organizamos esse projeto e algumas famílias somaram a esse projeto, né? E aqui no Brasil nós estamos atualmente com a implantação de 6 igrejas. A Missão à Luz, ela acabou saindo do papel há aproximadamente 1 ano e meio, faz muito pouco tempo, mas há 1 ano e meio ela surge com a igreja ali na cidade de Juazeirinho. Então, hoje nós já temos 2 igrejas sendo implantadas simultaneamente na cidade de Juazeirinho. Temos mais 2 igrejas na zona rural e na cidade, também na cidade de Cruz do Espírito Santo. Temos uma igreja sendo implantada na cidade de João Pessoa, no bairro de Colinas do Sul, e temos uma outra igreja sendo implantada aqui no sertão da Paraíba, aqui na cidade de Malta. 6 igrejas sendo implantadas. Temos mais uma família, que é a família do pastor Renato e Adramita, já tiveram conosco aqui na cidade de Malta. Eles já moram na França, são brasileiros, moram na França há alguns anos. E essa família, junto com a família do pastor John, eles estão se organizando para instalar, criar essa base missionária na França. Atualmente, o nosso pastor presidente, pastor John, ele está no Portugal, foi há 3 meses, onde ele está lá fazendo algumas conexões com outras lideranças, com outros pastores, com outros missionários, e de lá do Portugal, em breve, ele estará indo para a França para realizar esse trabalho na França. Então, resumindo, a Missão à Luz ela surge a partir do testemunho do pastor John e da missionária Sanduelma, tá? Quando Deus os leva para a França para a cirurgia do seu filho, e lá Deus faz um chamado para eles, numa terra distante, num lugar onde eles não conheciam ninguém, mas eles voltam para o Brasil dispostos a largar tudo e atender o chamado de Deus. E esse testemunho, esse desprendimento na vida dessa família impactou outras vidas e outras famílias, inclusive a minha vida e a minha família. E nós dissemos também sim para o que Deus tinha. E aí, a partir desse momento, começamos a orar e sugerimos ao pastor John de estar não apenas orando pelos trabalhos que estão para ser realizados fora do Brasil, mas estarmos também diretamente ligados à obra missionária agora no nosso próprio país. Então, no Brasil, a Missão à Luz, ela surge, é uma organização religiosa, é uma igreja evangélica que surge com esse viés missionário, com o propósito de implantar novas igrejas. Amém? Um projeto missionário de implantação de novas igrejas. Nosso líder é o pastor John e nós temos lideranças que são hoje responsáveis pelos setores. Temos o pastor Walter, temos o pastor Estrela, que estão responsáveis pelo setor ali no litoral, João Pessoa e região. Temos também o pastor Aledson, que está responsável pela região ali do Seridó. E temos a minha pessoa, minha família, pastor Bruno, responsável pela obra aqui na parte do sertão da Paraíba. Estamos atuando há 1 ano e meio e o nosso lema é que o reino avance. A Missão à Luz ela tem uma missão muito bem definida, que é ajudar pessoas, cooperar, seja através de treinamento, mentoria e recursos, mas ajudar pessoas a cumprir o seu chamado. Nós temos essa missão, ajudar pessoas a cumprir o seu chamado sem burocracia, sem dificuldade,
mas a gente quer ser ponte para a vida das pessoas, a gente quer ver o reino avançando sem impedimento algum. E o nosso nome, ele é derivado de um texto bíblico, João, capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Essa luz que é Jesus e essa luz que está em nós, como o próprio Jesus disse que somos a luz do mundo, porque Ele está em nós, essa luz precisa brilhar. Então, nós somos a missão à luz. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês possam, a partir desse vídeo, conhecer um pouquinho da nossa história.